falou nada, nem a Bárbara. Depois elas entram aí, se for o caso. Bom, então vamos iniciar o estudo hoje. E como sempre fazemos, a gente recorre à prece, à oração, buscando harmonizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, procurando aquele equilíbrio íntimo para que a gente possa fazer o estudo dentro de um clima de harmonia, de compreensão, de entendimento, e rogando ao mais alto o amparo para todos nós que aqui nesses instantes nos posicionamos. Vamos lá na nossa prece. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico de todos nós, nesses instantes em que nos preparamos para iniciar mais um estudo nesta noite, vimos te rogar, Senhor, a tua permissão, para que todos possamos estar sob o teu amparo e que possamos sermos socorridos e auxiliados pelos nossos mentores e orientadores espirituais, que eles possam, Senhor, vir em nosso auxílio e ainda que consigam encontrar aquele espaço em nós para poder nos ajudar, tanto no entendimento, na absorção das lições desta noite, como também trabalhar em nosso favor, trazendo aquelas energias de equilíbrio, de positividade, nos auxiliando a alcançar patamar diferenciado de consciência, de despertamento íntimo. Ainda vos pedimos abençoar-nos a todos que aqui nos reunimos nestes momentos, nestas horas. Pedimos as tuas bênçãos em favor dos corações amigos que a partir do plano espiritual acorre também se unindo a nós no estudo e na aprendizagem. Abençoa-os, abençoando igualmente aqueles corações mais rebeldes, conectados a nós, que ainda, Senhor, resistem à mudança, resistem ao autoconhecimento. Abençoa esses corações, que eles possam ter aquelas luzes, que lhes auxiliem na sua caminhada, também rogamos por nós mesmos. E lembrando dos nossos familiares, amigos que estejam estagiando por momentos mais difíceis da sua vida, de suas vidas, rogamos por eles. Abençoa-os e os fortaleça, Senhor, para entenderem, compreenderem, aceitarem o momento por qual estejam atravessando. Envolva a todos nós nas tuas bênçãos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em estudos anteriores, eu até comentei com vocês que estaria intercalando 2 livros nas nossas reflexões. E hoje nós vamos iniciar este aqui, Vida, seu maior patrimônio. Também do Aguinaldo Paviani. Ele não é mediúnico, ele é um livro, ele é romanceado, eu achei bastante interessante. E o porquê que a gente tomou essa decisão, o próprio livro vai nos responder, vai nos trazer alguma reflexão em torno disso. Na verdade, esse livro aqui e o outro, da psicoterapia, os temas são bastante similares e bastante correlatos, com a diferenciação de que aqui o assunto é tratado de uma forma mais amena, mais tranquila. O que ele está falando aqui, por exemplo, ele diz assim: neste livro você não encontrará conceitos complexos,
tampouco linhas de raciocínios complicados. Desejo falar ao teu coração. Desejo falar de assuntos sérios, de uma maneira bem-humorada. Desejo fazer explicações importantes com base em acontecimentos do dia a dia. A vida familiar, as relações com os amigos, as dificuldades do campo profissional são excelentes oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Espero que goste e que o livro te auxilie de alguma forma. Aguinaldo Paviani. Então, o próprio livro nos trouxe as explicações do porquê que a gente decidiu fazer esse escalonamento. Como os assuntos são bastante similares, bastante correlatos, e aqui ele está tratando numa linguagem mais simplificada, mais próxima de nós. Que no outro livro o assunto é muito mais objetivo, muito mais direto, é muito mais contundente. Então, ao ler esse livro aqui, eu falei assim, bom, esse livro aqui é um excelente campo preparatório para o nosso estudo posterior, que é o psicoterapia. Achei bastante interessante, gostei demais, e gostei também muito da abordagem dele, porque é um romance, mas nesse romance é baseado em dados reais, ele mesmo coloca isso, é baseado em dados reais, em fatos que realmente ocorreram, fatos da vida real. Então não é algo que foi imaginado para escrever. Então, a única coisa que coloca é que o nome dos personagens foram modificados, até mesmo para que eles não viessem a ser identificados, não trazer prejuízos para ninguém nesse sentido. Então, os dados aqui relatados são reais, não foram coisas inventadas, não. E a abordagem dele, como eu estava dizendo, foi bastante interessante, porque ele vai fazendo uma reflexão e depois ele vai contando a história. Eu achei muito bacana esse processo, essa abordagem, que no momento a gente faz uma reflexão e logo a seguir ele vai trazer uma história que vai encaixar ou vai, de alguma forma, dar suporte ou exemplificar aquela reflexão que foi feita. Então, gostei muito desse processo. E ele vai iniciar, vamos ver hoje a apresentação, e são 3 apresentações que ele faz, mas a gente vamos ver aqui apenas umas 2, uma ou 2 aqui no máximo, as 2. Acho que essa outra aqui também é bem interessante, e vai trazer dados bastante interessantes. Então, vamos iniciar hoje. Iniciando com o título, ele vai colocar Vida, seu maior patrimônio. Então, uma única coisa, eu não concordo muito com o título, não. Não gostei muito do título, não. Acho que, no meu caso, eu colocaria Vida, nosso maior patrimônio. Eu trocaria o pronome, né? Acho que é pronome esse aqui, né? Seu. Já não lembro mais muito bem das aulas de português. Seu é pronome possessivo. Pois é. Obrigado aí. Já não recordo bem. Depois dos cabelos brancos, né, Márcia? A gente não vai lembrando bem dos tempos aí, lá dos 18 anos, 16 anos, a gente estudava essas coisas. Então, assim, eu não daria esse título. O título, achei que ficou faltando um pouquinho. Acho que o título, se fosse nosso, né, Vida, nosso maior patrimônio, acho que seria mais legal. Mas, em todos os casos, tudo bem. Uma observação que a gente fazemos aí. É algo assim também que não é lá de tão grande importância, não. Ele vai colocar assim, iniciar a apresentação da parte 1. 2 amigos se encontram e, invariavelmente, a indagação é feita quase simultaneamente. Como vai você?
Em algumas circunstâncias, a resposta é uma avalanche de reclamações, para, no final, o indivíduo concluir: como vê, vou muito mal. Em se tratando de saúde mental, levando-se em consideração que estamos nos reportando à saúde no seu triplo aspecto, físico, mental e espiritual, poderíamos indagar: o homem moderno está doente? Não temos a pretensão de apresentar uma resposta conclusiva, mesmo porque o objetivo desta modesta obra literária é, essencialmente, fazer o leitor pensar. Não obstante, vale considerar algumas informações. Se consultarmos o livro Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, em sua primeira edição, veremos que há 106 tipos de transtornos catalogados. Isso em 1952. Na edição mais atual, que é a quinta edição, há 51 transtornos a mais, como, por exemplo, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno de escoriação, skin pink, eu não sei como é que pronuncia isso em inglês, transtorno de acumulação, entre outros. E de transtorno novo em transtorno novo, muitos defendem o slogan, abre aspas, todo problema na vida requer uma pílula, fecha aspas. Segundo dados do IMS Health, a venda de anticonvulsivantes, antidepressivos e estabilizadores do humor no Brasil aumentaram entre 2010 e 2014 cerca de 25% a 58%. Caso consideremos os dados estatísticos, notaremos com facilidade o quanto o ser humano está triste. Naturalmente, não somos contra o consumo de medicamentos, tampouco contra o consumo. Desculpem, vou repetir. Naturalmente, não somos contra o consumo de medicamentos, tampouco menosprezamos os esforços da ciência para proporcionar ao homem mais saúde e menos enfermidades, especialmente quando se trata dos chamados transtornos psíquicos. Todavia, algumas indagações são oportunas. Uma drágia de remédio pode ajudar e muito, mas até quando? Em alguns casos, veja bem, alguns casos, o uso contínuo da medicação não significaria substituir o problema pela ilusão de se estar bem? Ou seja, nos casos em que a pessoa só permanece bem se ingerir a medicação, não há propriamente a cura da enfermidade, mas apenas o efeito paliativo, salvo casos específicos, quando o uso continuado da medicação é fundamental para o tratamento. A não disposição do homem para vasculhar os escaninhos da própria alma, num processo de autoconhecimento, não seria a causa de muitos males que afligem a humanidade? Posturas perante a vida, como pessimismo, revolta e orgulho, alimentadas por muito tempo, não poderiam desenvolver doenças em nosso corpo físico? E as questões, para aqueles que acreditam, kármicas?
não seriam elas erros do passado responsáveis por muito das nossas dores atuais? Porque temos à nossa disposição terapias comprovadamente eficazes, como as junguianas, lacianas, cognitivas, e ainda assim temos na atualidade tanto transtornos psíquicos? Vale fazer parênteses para dizer, segundo algumas estatísticas, mais de 3 bilhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão algum transtorno psiquiátrico. E quantas religiões? Como elas podem ajudar o ser humano na conquista da saúde integral? Se é que elas podem. Nessa questão, esbarramos na fé de cada um. O psiquiatra e psicanalista Jacques Lacan disse certa vez: se a religião triunfar, será sinal de que a psicanálise fracassou. Particularmente, não concordamos. Acreditamos, salvo exceções do fanatismo religioso, que a religião praticada e vivenciada pode colaborar e muito. As terapias alternativas aos tratamentos tradicionais também seriam um dos caminhos? Caro leitor, as perguntas são muitas. Esperamos que nesse despretensioso trabalho você encontre pelo menos algumas respostas. O primeiro passo para a cura é entrar em contato com sua realidade interior. Então, repetindo, o primeiro passo para a cura é entrar em contato com sua realidade interior. A intenção é que, induzindo-o a pensar, você possa descobrir, principalmente, aquilo que reside, entre aspas, dentro de você, e que pode fazê-lo, sim, adoecer e, consequentemente, sofrer. Então, esta é a primeira parte da introdução. Ou, como é que coloca aqui? Apresentação. Aqui nós não vamos, assim, debulhar a apresentação totalmente, não. Nós só vamos abordar alguns pontinhos aqui que nós achamos mais interessantes aqui, mais relevantes. Ele vai colocando que quando a gente encontra alguém, a primeira pergunta que a gente faz, né? Como vai você? Realmente isso é uma verdade. Geralmente quando a gente encontra alguém, ou mesmo até no telefone, de alguma forma geral, em contato com outro, num primeiro momento, essa é uma pergunta que surge naturalmente. É como vai você? E aqui tem algumas reflexões em torno disso. A gente podia ampliar bastante as reflexões em torno desse ponto, mas vamos dar só uma pincelada geral, sem esmiuçar muito. Primeiro ponto, por exemplo, nessa pergunta é por que a gente está perguntando isso? O que me move perguntar ao outro como vai você? Realmente estou perguntando porque eu existe em mim um movimento de real interesse em relação ao outro, ou estou perguntando só por uma questão de educação, de sociabilização, de inter-relação social. Quer dizer, uma coisa até algo cultural. Aí, Vicentinho, se você quiser ligar a câmera, é só você dar um clique na câmera. Esse símbolozinho azul aí, de câmerazinha embaixo. Dá um clique, espera, que vai e liga. Aí, ó. O vermelho do lado vermelho aí. Aí, ó, câmera. Mas quando você clicar aí, vai ficar azul. Né? E agora, daí a pouquinho aparece a sua imagem. Aí, já apareceu. Eu não estava sabendo usar, estava falando que a câmera não estava funcionando. Eu falei, não, está funcionando.
Bem, então voltando aqui ao nosso raciocínio, essa questão do como vai você, né? Essa é uma pergunta que geralmente a gente faz, e geralmente a gente faz isso de uma forma de socialização, uma questão de educação. E não é que a gente tem realmente interesse na como que o outro está. E a nossa resposta também é uma coisa que a gente, ou seja, nós, como eu já falei para vocês em outros estudos que nós fazemos, que a gente vive muito naquele piloto automático. Nós vivemos a vida, nós passamos pela vida, vivendo no piloto automático, o piloto automático ligado. Ou seja, a gente vive num padrão, numa esfera de automatismo. Nós vamos fazer muitas coisas automaticamente, ou seja, sem ter consciência das nossas atitudes, do porquê a gente faz aquilo ou deixa de fazer aquilo. A gente está realmente no automático mesmo. E assim, a nossa pergunta no piloto automático, ou seja, dentro de uma mecanicidade ou dentro de um automatismo, e geralmente a resposta do outro também é nesse patamar, dentro do automatismo. Então, geralmente, quando a pessoa me faz essa pergunta, de um certo tempo para cá, né, ali a partir dos meus 40 anos, ou seja, ali em torno de 1997, 2000, do ano de 2000 para cá, eu já fui começando a revisar, porque antes eu já fazia uma revisão, mas assim, não dava muita ênfase a essas questões. Depois que eu conheci o Espiritismo, que eu fui estudar a doutrina espírita, que eu fui entendendo melhor um monte de outros aspectos da vida, aí onde eu comecei a fazer uma reavaliação até das outras coisas que eu sabia, que eu fui reavaliar o meu conhecimento, aquilo que a gente veio aprendendo, as minhas posturas. A gente fez assim, um processo de reavaliação. Não muito consciente, mas dentro de uma semiconsciência, vamos assim dizer. Não foi algo assim, muito objetivo, muito direcionado, não, mas a gente fizemos algumas reflexões, algumas ponderações em cima dessa questão. Então, eu passei a mudar a minha resposta, a pensar um pouquinho mais na resposta e olhar para a pessoa e ver com qual motivo ela está me perguntando. Então, eu olhar para o outro e ver o outro, o que está levando isso aí, ela me perguntar isso? Ela realmente está com interesse na minha pessoa, na minha saúde, no meu bem-estar, ou ela está só numa questão social? E dentro desse aspecto aí, dá uma resposta para a pessoa. Então, uma resposta também com mais cuidado, né, assim, sem olhar. Então, essa é uma questão interessante para a gente aí pensar e repensar. Inclusive, aqui nós lemos aqui no início, né, que ele coloca aqui que o objetivo da obra é levar as pessoas a raciocinarem, a pensar a respeito de várias questões, até das suas posturas, comportamentos, etc. Nós temos o mesmo objetivo com os nossos estudos, seja este aqui ou seja outros que nós estamos fazendo, né, via online. Realmente levar elementos e dar vamos dizer, uma cutucada nas pessoas para elas repensar, começar a rever, reavaliar algumas questões, seja comportamentais, relacionais, ou seja, em todas as áreas. É esse o nosso objetivo. Então, aqui, como dentro desse objetivo, dentro dessa proposta, essa é a proposta do nosso grupo Conhecer. A nossa proposta é levar as pessoas a pensar, a refletir, raciocinar, a meditar e também ensiná-las a fazer isto. O grande problema, como a gente tem falado nos nossos estudos, que nós vivemos dentro de um quadro de amplas ilusões acerca, primeiramente, de nós mesmos.
A partir daí, a gente expande essas ilusões em relação à vida, em relação a um monte de coisas. Um monte de coisas. Em relação a Deus, em relação a essas questões de relação, e em todas as áreas, em todos os âmbitos. A gente vive dentro de um mundo de ilusões. Os ensinamentos orientais, aqueles ensinamentos mais antigos, já vêm alertando o ser humano, alertando as pessoas para isso desde há muito. Forri, lá na Índia, Lao Tse, lá mais no Oriente ali, China, que as regiões mongólicas, as regiões ali mais dos povos amarelos, né, também já vinham falando sobre isso. Depois veio Buda falando sobre isso. Sócrates também aborda o tema. Até Jesus fala sobre essas questões todas. Então, os grandes pensadores, as grandes linhas de conhecimento da história, sejam elas esotéricas, ocultistas ou espiritualistas, de alguma forma vêm alertando o ser humano para esse fato. Então, isso não é algo novo, mas para nós parece ser novo. Porque a gente fala isso, as pessoas acham que é um absurdo. Então, a gente acha que isso é coisa de fantasia. A gente, por exemplo, vê aquele filme Matrix, que ele vai trabalhar dentro dessas linhas, ele vai falar exatamente dessa questão. A gente acha que ali é um filme, uma história, uma fantasia. A gente não vê que aquele, na verdade, é um retrato de uma realidade. E é muito interessante isso. Então, a gente tem essas questões de ilusórios, pensamentos errados. A gente, né, a partir do momento que é ilusão, está mal direcionado, mal focado. Então, está fora de eixo, fora de centro. Se está fora de eixo, fora de centro, significa que está errado. Se tivesse centrado, se tivesse dentro das linhas da verdade, não estaria errado. Bom, então a gente deixando um elemento para vocês pensarem aí nessa questão, né? Por que perguntar ao outro como vai? Como você vai? E também, quando o outro nos indagar, também a gente pensar, né, antes de responder no automático, de forma assim, de qualquer maneira, também pensar como que responder isso ao outro. Como dizer para o outro. Porque normalmente as pessoas não falam que elas estão sentindo, não, elas mentem. Assim, para não entrar em detalhes, elas falam assim, tudo bem, graças a Deus, mentira. Ainda tem essa questão, né, que o Vicentino está levantando, que nos nossos estudos também a gente tem falado muito sobre isso. A questão da mentira em nossas vidas. Não é mentira, porque a pessoa não e na vida humana. Imagina. E aí, como é que vai? Perdi meu sobrinho, morreram 4 esse ano. Ué, isso é um choque. O que ela tem com isso? Entendeu? Assim, a questão é, como você vai? Você perdeu 4 pessoas, mas e aí, como que você está? Tá, não precisa entrar no detalhe. Tá. Entendeu? Porque eu perdi o meu pai, minha mãe, minha irmã, por exemplo. A pessoa me pergunta, como que você está? Eu vou olhar para o meu sentimento e vou, olha, teve vários acontecimentos ruins, mas eu estou bem, estou tranquilo, estou equilibrado, estou triste, estou aborrecido. Agora, se o outro está perguntando isso só para perguntar, então por que eu vou também abrir meu coração para ele? É isso que a gente está comentando aqui agora. Eu estava até dando o meu exemplo. Então, quando a gente vai responder o outro também, a gente tem que também olhar o que está levando o outro a me perguntar aquilo. O outro me perguntando dentro de uma linha só social, só por educação. Então, geralmente, quando ele nesses casos, eu faço silêncio, ou eu respondo assim, estou nas lutas. Vocês mesmos já podem me ter visto, eu vou falar isso para vocês. Como você está? Na luta. Estou na luta. E ainda eu falo, dou exemplo da minha mãe, né? Quando eu converso com a minha mãe, ela me pergunta, eu falo, estou na luta. Ela, então tá bom, porque enquanto a gente está lutando, significa que a gente está bem. Quando a gente para de lutar, significa que algo não está bem. Algo não está muito legal, né? Muito bacana aí. Aí ele vai falar aqui algumas circunstâncias, a resposta é uma avalanche de reclamações para no final o indivíduo concluir. Como vê, vou muito mal.
Bom, aqui pelos nossos comentários, vocês já deram para ver que eu não concordo muito com essa visão dele, não, com essa abordagem que ele está fazendo aqui. Eu acho que ele não é, essa abordagem que ele fez aqui não é algo que é geral, ou seja, não é algo que a gente possa generalizar. Até mesmo como a gente está comentando, né? Às vezes o outro pergunta muito mais isso para o outro, numa questão social, só uma questão, vamos dizer, de educação, e sem maior interesse, sem maior preocupação com você mesmo, só, vamos dizer, falta de assunto, uma forma de abrir um assunto, qualquer coisa assim. E geralmente, quando a pessoa responde, como diz a Vicentina ali, dentro de um aspecto cheio de omissões ou de mentiras. E se é uma omissão também é uma mentira. Que nós não estamos entrando aqui na questão, não vamos analisar a questão se a mentira deve ou não deve ser dita, deve ou não deve ser falada, se é boa ou não é. Não estamos entrando nessa análise aqui, não. Bem, realmente, mas existe alguma verdade nisso que ele está dizendo, que ele está colocando. E nos nossos outros estudos, nós temos feito, principalmente lá dentro da linha do Enneagrama da personalidade, nós vamos ver que tem alguns tipos que se encaixam e se enquadram mais dentro desse padrão. São aqueles tipos reclamões. Lá no nosso outro estudo do Enneagrama da personalidade, a gente tem apontado esses tipos, informado quais eles são, o porquê dessas questões. Lá nós temos explicado e abordado tudo isso aí. Mas não é o assunto para o nosso estudo aqui agora. Mas isso de fato acontece. E só ressaltando que apesar de ter tipos que cai mais nessas linhas, cai mais nesse tipo de resposta, mas de uma forma geral, isso não significa que são só esses tipos que vai cair dentro desse quadro, não. Qualquer tipo pode cair dentro desse quadro, né, da reclamação. E lá também no estudo, no estudo da Enneagrama da personalidade, nós temos desenvolvido isso. Como é que isso ocorre? Então, a gente, né, tem abordado isso lá de uma forma ampla e muito mais profunda, que a gente não vai abordar aqui agora. Realmente, isso aí ocorre. E ele prossegue abrindo com uma pergunta: o homem moderno está doente? Aqui também a gente poderia abrir um amplo campo de reflexões, de ponderações, que a gente também não vai aprofundar muito nesse aspecto, não. Bom, trazendo as informações que nós temos da espiritualidade e até mesmo dos estudiosos, como ele mesmo vai elencar aqui as questões da área da ciência, da área dessas organizações, como a Organização Mundial da Saúde. Ele vai até dizer do livro do DSM, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Obviamente que basta a gente olhar à nossa volta, olhar para a sociedade, olharmos para o mundo, para a gente ver o quanto nós estamos adoecidos. Nós realmente encontramos dentro de um quadro de adoecimento geral e global. Agora, só o homem moderno? Não. Não vejo como o homem moderno, não. O homem, desde que iniciou lá os seus movimentos iniciais, lá na Idade das Cavernas, ali começou o seu processo de adoecimento. Porque a gente até ali, nós até poderíamos chegar no nível hominal, adentrar o reino humano, já com algum quadro de doença, herdado lá dos nossos estágios anteriores, do reino animal, dos reinos anteriores. E geralmente, até o reino animal, nós vamos bem. No reino animal, a gente já começa a entrar por algumas linhas um pouco mais destrutivas. Tanto é que a gente encontra animais adoecidos.
fisicamente, até emocionalmente. A gente encontra algumas questões dentro dessa linha, mas apesar de que isso não é algo amplo, irrestrito e comum, não. Dentro do quadro lá do reino animal, são exceções dentro desse espectro aí, né? Mas tem. Então, quando a gente entra no reino humano, lá a partir dos homens das cavernas, lá, daqueles primeiros estágios ali, a gente até pode ter chegado ali com algum quadro de adoecimento, mas isso é algo muito pequeno, muito irrelevante no nosso arcabouço, no nosso processo evolutivo. Quer dizer, no geral, no global, aquilo ali é muito pequenininho. E isso aí não justifica o nosso quadro atual, não. O problema é que quando a gente entra no reino humano, aí que realmente começa o nosso caminhar em linhas equivocadas, porque a gente passa a ter o livre-arbítrio, ter o poder de escolhas. E a partir daí, a gente vai cometendo alguns percalços, alguns problemas. E a gente teria que analisar, nesse caso aí, a questão seguinte. Uma coisa é eu errar por não saber. Isso está dentro da lei natural, dentro do processo natural. Então, existe uma questão, nós até vamos debater aqui nos nossos estudos, que mais lá na frente, quando nós chegar nesse ponto, que tem que ver uma diferença, inclusive ele não faz essa diferenciação, nós vamos ter que comentar isso lá, a gente não concorda com a colocação dele, a gente tem que diferenciar a questão do pecado com o erro. Uma coisa é eu errar, outra coisa é eu pecar. Errar é aceitável em função do não saber. Agora, quando eu já sei, quando eu já tenho conhecimento, quando eu já tenho experiência e cometo erro, isso é pecar. Ou seja, é um erro mais grave. É aquilo que Jesus vai dizer no seu evangelho, vai informar os apóstolos e nos informar, consequentemente, porque esses ensinamentos de Jesus chegaram até nós, então nós também estamos informados a respeito, onde ele vai dizer que é o pecado contra o Espírito Santo. Este pecado não terá perdão. Agora, nós temos aquilo que já falei para vocês em diversas oportunidades, que nós temos que saber compreender o Evangelho. Se a gente não souber compreender o Evangelho, nós vamos equivocar na sua interpretação e no seu entendimento. Então, o que significa Espírito Santo? Significa conhecimento. Ou seja, a pessoa que tem conhecimento e comete um erro, ele está pecando. Porque já não é mais para ele cometer o erro, porque ele já sabe. Ele já sabe. E ele pode escolher, que ele tem a faculdade de escolher. E ele tem a inteligência de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Então, para nós, a gente já não poderia mais pecar. A gente já sabe, a gente já tem informação, a gente já tem o conhecimento, a gente já tem a experiência. Então, esse pecado não tem perdão. Agora, aquele erro que você comete porque você não sabe, esse é perdoável, porque você está na linha de aprendizagem normal e natural. Não tem como eu agir ou fazer algo que eu não conheço, que eu não sei. Então, eu vou aprender a cozinhar. Eu nunca cozinhei na minha vida, então eu vou aprender a cozinhar. Obviamente, eu vou cometer erros nesse processo, até eu acertar, eu saber fazer uma comida adequada, correta, bem temperada adequadamente. Então, esse erro é natural, ele é aceitável, sem problemas. Bom, mas isso, e até já falamos demais sobre isso, até já abordou muito. A gente vai ver isso lá para frente também. A gente relembra isso que nós estamos dizendo aqui agora. Bom, então voltando à questão, nós vamos, à medida que nós vamos vivendo as nossas vidas, e a gente vai cometendo equívocos,
E na medida que a gente não vai corrigindo esses equívocos, isso vai sendo acumulado. E na medida que isso é acumulado, isso vai gerando processo de adoecimento. Então, os processos de adoecimento começam no espírito, no espiritual, né? Não no espírito em si, como ser, mas no espiritual, quer dizer, no âmbito espiritual, passa pelo mental, alcança o emocional e deságua no campo físico. Então, quando a pessoa já tem a doença no físico, isso significa que isso já passou por toda essa linha aí. É uma linha descendente, é um processo descendente, que vai passando até chegar no campo físico. Ou seja, chegou no último estágio, onde a solução ali é o último recurso na solução, ou seja, na cura daquelas causas ou daquele processo. É o último estágio. Ou seja, a pessoa, o ser, não conseguiu resolver aquele processo, aquela questão, antes de alcançar o campo físico. Então, aí já alcançou o campo físico, já é o estágio final. Não tem mais jeito. Então, se a gente souber tratarmos as nossas questões, as nossas dificuldades no campo mental, se a gente conseguir solucionar isso aqui, isso não vai desaguar no campo físico, já teve solução aqui. Se não resolveu aqui, vai alcançar o emocional. Se não resolveu, aí chega no campo físico. Então, é esse processo aqui. Então, ele vai dizer, não temos a pretensão de apresentar uma resposta conclusiva. E nós também não. A gente está só apresentando para vocês aqui alguns raciocínios, algumas argumentações e trazendo algum conhecimento que a gente tem em torno desse assunto, tanto em termos de informações do mundo espiritual, da espiritualidade, quanto também recolhidos no nosso processo de estudo, de aprendizagem, em várias linhas de pensamento, de conhecimento, onde nós estivemos estagiando e passando por elas, estudando, etc. Ele vai falar que o objetivo desta obra é levar o leitor a pensar. E a gente já comentou isso, que também é um objetivo nosso, dos nossos estudos, do trabalho que nós fazemos com as pessoas. O objetivo é levar as pessoas a pensar, a refletir, raciocinar, aprender a fazer isso. Como a gente está falando antes lá, né? A gente até divagou um pouco, que a gente tem várias ilusões sobre nós, a gente vê o mundo de uma forma muito equivocada a respeito de tudo. E uma dessas ilusões que a gente tem é que nós achamos e pensamos, a gente sabe pensar, a gente sabe raciocinar. Bom, entre saber e entre agir é outra coisa. A gente pode até saber, mas geralmente a gente não raciocina. E é por isso que nós somos enganados, seja pela religião, pelas religiões, ou pelos religiosos, ou pelos políticos, ou por alguém. Porque se a gente, no nosso processo de crescimento, de aprendizagem, nas nossas inter-relações de qualquer âmbito, se a gente pensasse, se a gente refletisse, se a gente raciocinasse, nós não cometeríamos tantos erros, a gente se esquivaria de muitos males. A gente não seria enganado tão facilmente. A gente se precaveria de muitos danos, seja no campo profissional, no campo financeiro, no campo religioso, no campo político, e vai por aí afora. Bom, aí ele trouxe alguns dados aqui da questão do DSM, da quantidade de transtornos que existem. Então, hoje está catalogado 157 transtornos no DSM-S, e fora que esses transtornos ainda têm subdivisões dentro deles lá. Então, tem um transtorno lá que é a chave do grupo, vamos assim dizer, e dentro daquele transtorno vai ter subdivisões, classes, essas coisas todas. Então, na verdade, o que não falta à humanidade são transtornos. E hoje eu ouvi até um transtorno novo, que eu nem conhecia. E cada dia eles estão trazendo alguma coisa nova de transtorno.
Então, todo o desequilíbrio que nós temos, tanto no campo espiritual, no campo psicológico, no campo emocional, que aí vai desaguar no campo comportamental, de atitude, de ação, etc., no campo físico, e isso vai cair num quadro de transtorno. É originado dentro de um transtorno, de um problemático que a gente tem aí. Ele até vai citar alguns aí, né, que a gente também... E vem a medicina, principalmente no campo da psiquiatria, da psicologia, tentando trazer aí remédios para solucionar toda essa problemática. Já que os remédios dão solução, vamos dizer aí, entre aspas, no cosmos biológico, quem sabe também nessa área também aí, com o avanço da medicina, né, no estudo do cérebro, das funções cerebrais, da implicação do nosso cérebro em todas as funções biológicas e emocionais, etc. Então, atuando nessas áreas do cérebro, eles conseguem encontrar não uma solução, mas pelo menos um paliativo, como ele bem coloca aqui. Aí ele vai fazer uma observação aqui que eu gostaria até de fazer um comentário acerca dela. Ele vai dizer o seguinte: caso consideremos os dados estatísticos, notaremos com facilidade o quanto o ser humano está triste. E coloca essa palavra triste grifado, em negrito. Bom, particularmente não concordamos muito com esta observação, não. Caso consideremos os dados estatísticos, notaremos com facilidade o quanto o ser humano está triste. Não sei se triste seria a palavra mais adequada. Eu diria adoecido. Eu trocaria a palavra triste para a palavra adoecido. A gente pode notar o quanto o ser humano está adoecido. Realmente nós encontramos dentro de um quadro de muito adoecimento. Nós estamos doentes biologicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Infelizmente. O nosso quadro de adoecimento é amplo e geral. Daí até mesmo uma das dificuldades de processar a nossa cura. Aí até existiu uma proposta até da Márcia para a gente fazer uma live. Isso ainda está pendurado ainda. Vamos ver como é que a gente vai encaixar essas lives aí. De vez em quando a gente está pensando em fazer uma live. Aí de vez em quando. Num dia diferente. Talvez no sábado mesmo. O assunto, assim, de uma forma geral, por exemplo, igual essa proposta que a Márcia me fez. Por que é tão difícil a gente mudar? Por exemplo, eu mesmo estava pensando a gente estudar, por exemplo, a questão, por exemplo, compreendendo ou entendendo há 2000 anos atrás de Emmanuel, que tem a ver com essa questão das dificuldades que tem de mudança. Por que é tão difícil de mudar? Quando Emmanuel escreve esse livro, né, há 2000 anos, o que ele quis dizer com isso? Ele realmente levou 2000 anos para mudar? Pelo que você parece ser olhando, parece que não. Parece que ele já chegou hoje, por exemplo, já mudado, né? Então, por que colocou há 2000 anos? Então, são algumas reflexões interessantes que o pessoal, mesmo do meio espírita, eu nunca vi comentando sobre isso. Nunca ouvi alguém comentando sobre isso ou interpretando dentro de uma visão mais ampla essa questão. Acho que o entendimento do pessoal a respeito disso é porque já tem 2000 anos, quando o Emmanuel escreveu o livro, porque já tinha 2000 anos que Jesus já tinha morrido, ou seja, da história evangélica lá. Mas eu acho que não é só isso, não. A coisa é mais ampla. Bom, aí como eu estou falando para vocês, essa questão da palavra triste, porque triste é um processo natural, eu ficar triste. Que a gente deve procurar se atentar para eu não ficar alimentando essa tristeza em mim.
dentro também do estudo do Enneagrama, a gente vai ver que tem aqueles perfis de personalidade que vai estagiar mais nesse quadro de tristeza, de depressão. Mas eu, assim, nessa colocação dele aqui, assim, para mim, pelo menos pessoalmente, eu não gostei muito da palavra triste, não. Acho que está errado aqui. Porque o triste, acho que a questão é do adoecimento mesmo, o quanto nós estamos adoecidos. Bom, gente, até aqui alguma observação aí? Qualquer hora, se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta, vocês podem interromper, tá? Pode falar aí que a gente sugira aí alguma ideia também. Podem trazer aí, fica à vontade. Não estamos aqui dominando nem sendo doutor, não. Nós não somos doutores, nós somos também aprendizes e estamos aí participando junto com vocês, tá? Então, fico à vontade aí de perguntar, de indagar, de trazer também a sua ideia. Se você teve aí um entendimento, uma percepção, traza também, pode contribuir aí com a gente. Bom, um outro ponto aqui que ele vai trazer, ele vai falar o seguinte. Ele está comentando assim, uma drágia de remédio pode ajudar e muito, mas até quando? Realmente, seria uma boa pergunta. Né? Até quando já vai ficar sendo dependente do remédio? Até o resto da vida? Vamos morrer utilizando aquela medicação? E hoje em dia a medicação nessa área está muito ampla. Você vai no médico lá, é mesmo te receita um calmante, uma coisa para você dormir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização desses medicamentos. Lembrando que todo medicamento tem efeito colateral. Não existe medicamento que não tenha efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral. Mas o que tem que ver é o seguinte: entre o efeito colateral e a solução do problema, é muito melhor você tomar aquilo. O efeito colateral vai ser, de repente, pequeno, vai ser insignificante. E também esse efeito colateral varia muito de pessoa para pessoa. Então, na população, de uma forma geral, o índice de efeitos colaterais vai ser pequeno. Então, aí, né, a medicação seria bem-vinda e não tem por que recusar a medicação em função do efeito colateral. Mas tem essa questão também que a gente, né? O melhor seria a gente não tivesse necessidade de usar medicamentos. O ideal seria isso. Mas, infelizmente, às vezes a gente necessita e temos que usar mesmo, não pode abrir mão. E ele continua falando, em alguns casos, veja bem, alguns casos, então ele mesmo coloca uma observação aqui. O uso contínuo da medicação não significa substituir o problema pela ilusão de se estar bem. Não, aliás, é até uma pergunta que ele está fazendo. Não significa substituir o problema pela ilusão de se estar bem? Essa também é uma outra questão também. Que muitas vezes a gente recorre à medicação, a medicação traz um paliativo ou traz uma atenuação do problema, e a gente já acha que aquilo solucionou a questão. Já resolvi o meu problema. Basta, se eu estou mal-humorado, tomo um medicamento lá que eu fico mais bem-humorado, fico mais tranquilo, está resolvido? Bom, se tiver resolvido, se você deixar de tomar a medicação, você vai continuar bem resolvido ou o problema vai voltar? Então, será que realmente a medicação ela é uma solução definitiva? Lembrando, um outro fator também interessante, e a gente deveria também pensar sobre isso, a gente realmente, no dia a dia, nós não pensamos sobre isso, a gente talvez até saiba disso, mas não demos foco, não demos ênfase nessa questão, de que os laboratórios, de uma forma geral, essa área da saúde humana, como o ser humano distorceu tudo, existe uma distorção de tudo, a área da saúde também, o laboratório não visa curar as pessoas.
Laboratório nenhum tem por esse objetivo. A medicina não tem esse objetivo de curar as pessoas. Porque se curar as pessoas, eles não terão lucro. Então, todo medicamento é lançado para manter a doença nas pessoas, mas tirar das pessoas os sintomas, não solucionar. Então, o objetivo medicinal hoje da humanidade é esse, é ter lucro, ter ganho, e não solucionar. A gente já estudou muito isso na doutrina espírita, que a evolução, o nível de evolutivo que a Terra está hoje, era para ter todas as doenças serem sanadas com os medicamentos. Mas os laboratórios serão responsabilizados pelo plano espiritual quando eles chegarem lá, porque eles estão travando devido ao lucro. Bom, então vamos lá fazer algumas observações. Primeiro, o plano espiritual não vai responsabilizar ninguém. Não, essa questão, vão sofrer. A questão é de causa e efeito. Independente se sou eu, se é uma instituição, se é uma empresa, independente de quem for, se a gente coloca certas causas em ação, nós vamos sofrer as consequências dela. E nós vamos pagar por elas. Isso em relação a tudo. A nível de comportamento, a nível de atitude, a nível de pensamento, a nível de sentimento, em tudo. Então, uma empresa que tem esse tipo de postura, tem esse tipo de visão, e quer só lucrar, ganhar em cima, entre aspas, da desgraça alheia, logicamente, os responsáveis por esses institutos, por essas empresas, essas questões todas, vão sofrer as consequências daquilo que fizeram. E qual que é a consequência? Desequilíbrio. Desequilíbrio leva o quê? Doença. Então, doença. Então, por isso a gente vê cada vez mais os seres humanos doentes. E se nós estamos doentes, não é sem justa causa. Não é à toa, porque Deus não pune ninguém. E Deus não vai condenar um inocente a passar por uma coisa que ele não fez. Isso seria injusto. Nem nas leis humanas, que são falhas, são distorcidas, são perversas, faz isso. Se a lei humana, que é perversa, que é má, não faz isso, a lei de Deus, que é amor, a justiça de Deus, que é amorosa, vai fazer? Não vai. Então, se a pessoa está num quadro de adoecimento, seja ele qualquer, seja físico, seja biológico, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual, é porque ele feriu a lei. Ele agrediu a lei. E, geralmente, a gente agride a lei fazendo nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, a gente faz o mal, seja para o outro, seja para o meio ambiente. Se a gente fez o mal, não importa quem ou o que. Se eu fiz o mal, eu gerei uma causa e vou receber, em consequência, o efeito daquilo que eu fiz. Então, por isso a gente fala, quando a gente faz o mal, quando a gente faz alguma coisa que não é boa, que é errada, que é equivocada, que prejudica os outros ou a vida de uma forma geral, o primeiro a ser ferido sou eu mesmo. Então, o primeiro agredido sou eu. Não importa. Então, gente, é só algo que a gente teríamos que pensar bem, refletir bem, mas a gente também não faz isso. Quando eu fico com raiva, por exemplo, de alguém, o primeiro agredido sou eu. A raiva vai gerar um dano em mim, um desequilíbrio em mim. E essa raiva pode ou não alcançar o outro, porque aí já vai depender do outro, da atitude do outro, da postura do outro, do comportamento do outro, de uma série de fatores. O outro é aquele negócio. O outro pode ou não abrir a porta dele. Isso é uma escolha dele. Se ele abre a porta, ele é prejudicado. Mas se for eu que causei o dano, se eu aproveitei que a porta está aberta e entrei e roubei, então eu vou pagar por isso. Mas o outro também é responsável porque ele deixou a porta aberta. Se ele fechar a porta, aquilo não atinge ele. Isso vale nessas questões também para nós, em relação a nós.
Então, todo o dano que a gente faz à vida, todo o mal que a gente faz à vida, e considerando a vida aqui, seja pessoa, seja um ser qualquer, seja um mundo, qualquer mal que eu faço, não importa se dirigido a alguém ou a quem ou o que, a gente se desequilibra nesse processo. E na medida que eu entro em desequilíbrio no processo, eu estou criando uma causa de doença em mim. Criei uma doença em mim. Primeiro essa causa ocorre primeiro no campo espiritual, então fica um registro no campo espiritual lá do dano, do mal que eu fiz. Isso desce para a minha mente, porque isso fica registrado no campo mental também, e isso vai afetar o meu emocional ao longo do tempo. Então, se eu conseguir resolver o processo enquanto ele estiver aqui, o soluciono daqui para cima. Agora, se eu não resolver, isso desce para o campo emocional. Se eu não resolver na minha emoção, desce para o campo físico, no quadro de doença. De uma doença biológica ou não. Pode ser também que ocorra no quadro de doença emocional, né? Ou até mesmo psicológico. Mental. É mental, né? Psicológico. Então, Deus vai nos dando oportunidade. A doença se manifesta no campo mental. Aí, para eu poder, como uma dissociação, como um distúrbio. Se eu não resolvo aquilo, se eu toco o barco em frente, sem muito pensar naquilo, não estou nem aí para aquilo, não dou atenção àquilo, aquilo nem existe para mim, aí esse distúrbio vai descer para o campo emocional, onde vai se transformar em transtorno. Se eu não resolver isso, quanto transtorno, aí isso vai lá na frente, numa outra vida, em um outro momento, para o futuro, isso vai desaguar numa doença a nível celular, a nível biológico mesmo. Por isso, o processo de autoconhecimento é muito importante nessas questões todas. Essa questão da gente se conhecer, da gente saber se ver, saber se perceber, isso tem fundamental e importante. E é isso que nós vamos ver nesses nossos estudos. É exatamente essa nossa abordagem nos nossos estudos. Bom, ele continua falando o seguinte. Então, repetindo, em alguns casos, veja bem, em alguns casos, o uso contínuo da medicação não significaria substituir o problema pela ilusão de se estar bem? Ou seja, nos casos em que a pessoa só permanece bem se ingerir a medicação, não há propriamente a cura da enfermidade, mas apenas o efeito paliativo, salvo casos específicos, quando o uso continuado da medicação é fundamental para o tratamento. E aqui nós discordamos dele novamente. Porque, independente da situação, a medicação ela sempre é paliativa. Ela não é solucionadora. Nem mesmo, são muitos poucos casos que ocorre da medicação trazer a solução definitiva. Por exemplo, nos casos do antibióticos. O antibióticos é um caso desse. Você está com uma ferida, algum problema, você toma um antibiótico por um certo tempo, o antibiótico vai solucionar aquela questão ali, vai resolver e você vai ficar curado. Nos casos das vacinas, de uma forma geral, ela te traz uma imunidade. Então, nessas questões, elas não são paliativas. Elas são solucionadoras. Né? Solucionadoras. Ou seja, elas dão uma solução, dão um resultado. Você não precisa usar aquilo continuamente. Mas, por exemplo, no caso da vacina da gripe, ela já não dá uma solução assim definitiva, porque você toma ela, ela pode até te evitar você ter uma gripe, ou você ter a gripe mais a menos, igual o caso da Covid, por exemplo. Ela é uma solução a curto prazo. No caso da Covid, então, é curtíssimo prazo, né? De 4 em 4 meses, vai ter que tomar vacina de Covid.
Ela não resolveu o problema, porque o vírus vai mutando, o vírus vai mudando, e aquela vacina que já funcionava já não funciona mais. Inclusive, esse é um outro problema que as pessoas não estão pensando a respeito da Covid. Porque na medida que você não usa a máscara e você está transmitindo o vírus está infectando e reinfectando, ele vai sofrendo mutação. Aí essa vacina que hoje está resolvendo, amanhã já não vai resolver mais, porque o vírus mudou. E essa vacina não atinge mais o objetivo. Logicamente, os laboratórios estão contentes e felizes da vida, porque eles vão produzir, vão vender vacina de Covid o resto da vida. Então, eles vão ficar bilionários, porque estão fornecendo essa coisa para o mundo todo. Imagina qual foi o lucro desses laboratórios aí vendendo para o mundo inteiro. 8 bilhões de gente. Se vendesse a $1 cada vacina, seria 8 bilhões de dólares. Mas não é isso que estão vendendo nessa faixa. Né? Então, realmente, é um quadro complexo. E que a gente deveria também pensar. Então, a maioria das medicações, realmente, eles oferecem uma questão paliativa. Mas, independente de ser paliativo ou não, quer dizer, eu posso até tomar um medicamento que vai me ajudar, mas nós deveríamos ter aquela cultura e aquela educação de correr atrás da solução definitiva. E isso nós não temos. Primeiro, a gente não foi instruído a respeito disso, não refletimos acerca disso, não pensamos sobre isso, consequentemente, jamais buscamos. A gente não busca isso aí. E quando alguém vem e nos fala acerca disso, encontra em nós resistência em aceitar esses fatos, em aceitar esta realidade. Então, por isso que Jesus é o médico de todos nós. Aqui, esse cara aqui, ó. Ele é o médico, porque a solução que ele tem é definitiva. Só que nós não aceitamos a solução que é proposta por ele, que é dessa mudança. Nós temos que necessidade de trabalharmos a nossa mudança em todas as áreas, principalmente na área emocional e psicológica. E o Evangelho é um manual nessa direção, é um manual nesse sentido. A gente deveria pensar bem sobre isso aí. E até vai dizer isto. É o próximo parágrafo, onde ele vai falar. A não disposição do homem para vasculhar os escaninhos da própria alma, num processo de autoconhecimento, não seria a causa de muitos males que afligem a humanidade? Então, repetindo, a não disposição do homem e da mulher para vasculhar os escaninhos da própria alma, num processo de autoconhecimento, não seria a causa de muitos males que afligem a humanidade? A resposta, ele não dá aqui a resposta. Nós vamos ver isso aí ao longo do nosso estudo, mas a resposta é sim. Essa fuga, essa resistência de nós não nos conhecermos, a gente não quer se conhecer, vai trazendo toda essa problemática e todo esse adoecimento da humanidade e do ser humano. É aquilo que a gente iniciou o estudo falando. Nós iniciamos o nosso estudo de hoje falando sobre isso. Que nós, desde lá no início, Deus nunca nos abandonou, porque foi nos fornecendo instrução, informação, para que a gente, inclusive dentro dessa linha, que a gente pudesse não cair nesse quadro de adoecimento. Então, nós temos as 13 revelações, como as informações do mundo espiritual nos fornece, nos informa, que é a revelação mosaica, é a revelação evangélica, dos evangélicos de Jesus, e a revelação espírita, que vai trazer 3 linhas de revelações, que vai trazer conhecimentos fundamentais
que promoveram uma mudança grande na humanidade. Mas, mesmo assim, não suficiente para que a gente pudesse criar um quadro de saúde, até mesmo porque essas revelações não trabalham objetivamente essas questões. Não tem essa proposta, não houve esclarecimento e não houve abordagem nesse sentido. Mas, na verdade, não só essas revelações, mas todos os grandes pensadores ao longo da história, como eu citei para vocês, Forri, Lao Tse, e vários outros, Sócrates, e vários, Buda, e vários outros pensadores da história aí, eles vieram exatamente trabalhando e convidando o ser humano a mudar, a rever os seus conceitos, e rever como que viver a sua vida, como aborda a sua vida, como eles atuam, como a gente atuamos aqui. Só que ao longo do tempo a gente tem criado resistências a tudo isso, porque nós preferimos muito mais o mal do que o bem. O bem demanda esforço, ele requer trabalho, ele requer perseverança, ele requer disciplina, ele requer conhecimento, ele requer empenho, ele requer uma série de fatores que nós não gostamos. A gente não gosta de nada disso. A gente gosta do comodismo, da preguiça, do ficar bem, do se dar bem. A gente quer solução. Então, quando a gente ora pedindo cura, mas a gente não quer trabalhar a cura. A gente quer que Deus nos cure e resolva o problema. Mas eu mudar, não. Eu transformar, não. Eu quero que o mundo espiritual me cure. Resolva o meu problema. Mas eu ir atrás. Então, você vê aqui, nós propusemos esse estudo. Tem 4 pessoas aqui reunidas. 4 pessoas. A gente não temos interesse nisso. A gente fala que tem. A gente conta a história que tem. Mas, na medida que a gente vai percebendo a chamada, a responsabilidade, a demanda, a gente vai desistindo. E é por isso mesmo que Jesus vai dizer no seu evangelho que nós vamos escolher a porta larga. Porque ela é muito mais fácil. Mas ela conduz à perdição. Mesmo nós sabendo disto, nós preferimos seguir por esta porta, abrir esta porta e embarcar nesse barco, porque é mais fácil. Então, quando as pessoas perguntam assim, como vai você? E a pessoa responde, vou muito mal. Mal, muito mal. Aconteceu isso, aquilo outro. Tem uns que nem perguntam, mal por quê? A gente está dentro da linha da reclamação. Então, nós ligamos para os outros, passamos o WhatsApp, comentamos, falamos, mas num processo reclamativo. Ou, quando muito, de desabafo. A gente não quer ouvir a solução. E tanto é que nós não aceitamos a solução. Você vai para o indivíduo. Evangelho. Vai estudar, vá se conhecer. Porque você vai aprender a educar seus filhos corretamente. A pessoa... Não. Ah, eu não posso, porque se eu fizer isto, eu não vou poder estar com meu filho. É a única hora que eu tenho para estar... Um dia na semana, por 1h30, eu não posso. Porque eu tenho que cuidar do meu filho. Ah, os meus filhos não dão tempo, não dão trégua, estão muito novos. Eu tenho que ficar de olho neles o tempo todo. Aí nós vamos inventando um monte de desculpas, um monte de justificativas. Ah, meu marido não gosta. Se eu for estudar espiritismo, meu marido vai me matar. Nossa, ele é católico
Ah, ele frequenta a igreja? Não, não frequenta a igreja, não frequenta não. Ué, mas peraí, que católico é esse? Ah, mas a família dele toda é católica, não aceita de jeito nenhum. Se eu fizer isso, é o fim do meu casamento. Mas ela não está nem aí para o fim da cabeça dos filhos e nem da própria cabeça. Que se dane a minha cabeça, que se dane meus filhos, que se dane tudo. Nós vamos ver isso aqui, nessas histórias. E vai justamente mostrar esses aspectos. Então, exatamente isso, que a gente não quer solução. Porque a solução requer trabalho. Mudança de comportamento. Né? Requer trabalho. Para eu mudar comportamento, eu tenho que trabalhar. Sem trabalhar, eu não vou mudar meu comportamento. Não tem como. Se eu colocar o livrinho aqui, ó, debaixo do braço, eu não vou absorver o conhecimento. Não vai passar. E não vou mudar meu comportamento. Não vou mudar minha atitude. Não vou me instruir. Não vou ficar mais inteligente. Essas coisas não passam por osmose. É realmente empenho, dedicação, esforço. Agora, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, quais as razões eu estou fazendo isso, o que eu necessito, o que eu não preciso. Então, a gente tem que trabalhar em todas essas linhas. E aí nós temos duas linhas de estudo. Nós temos o Enneagrama da Personalidade, que vai trazer de uma forma mais objetiva essas questões do autoconhecimento, e estamos trabalhando dentro dessa linha da psicoterapia, onde um completa o outro. Aí, como já falei para vocês lá no início, a gente tem um terceiro viés, que é o lado prático. Mas não tem como eu chegar ao lado prático, eu colocar um trabalho prático em ação, sem eu trabalhar as duas linhas anteriores. Não tem como. E na medida que eu vou trabalhando essas duas linhas anteriores, vai ficando por minha conta produzir essas mudanças em mim. O trabalho é meu. Então, na medida que eu vou me instruindo, que eu vou me informando, que eu vou conhecendo, eu já posso começar a fazer um trabalho de autotransformação que ele vai chamar, a ele não, na verdade, né? A espiritualidade vai designar de consciência emergente. E eu gostei muito disso, desse termo. Então, nós temos a consciência de sono, que é essa consciência que nós estamos nela. Na medida que a gente vai se despertando, vamos vendo a importância dessas questões das nossas vidas, e nós vamos nos dedicando ao estudo, ao conhecimento dessas questões, nós entramos num nível diferenciado de consciência. A gente começa a entrar num estado de consciência emergente. À medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos aprendendo, nos informando sobre isso. Para depois de chegar num terceiro estado de consciência desperta. Então, eu gostei muito desse passo aí da consciência emergente. Que esse seria o estado, nós estamos entrando nele. De nos despertar para a importância dessas questões e começar a compreender estas questões. O impacto de tudo isso aí nas nossas vidas. É a importância disso. E ele vai falar aqui, vamos ver se a gente consegue fechar essa introdução hoje. Posturas perante a vida, como pessimismo, revolta e orgulho, alimentadas por muito tempo, não poderiam desenvolver doenças em nosso corpo físico? Sim, sim. E não só isso, mágoa, rancor, ódio, raiva, todo o quadro das emoções negativas, que no curso do Enneagrama nós temos falado e abordado sobre essas questões, sobre esses pontos, vai produzir doença no nosso corpo físico, como nós comentamos aqui hoje. Nós já falamos sobre isso. Porque todos esses sentimentos vinculam, né, a pessoa, ao espírito, ao ser. Todo esse sentimento vai provocando desequilíbrio em mim.
Na medida que esse desequilíbrio vai se firmando, eu vou alimentando esse desequilíbrio. Então, toda vez que eu caio num quadro de raiva, mais o desequilíbrio aumenta, ou seja, mais essa marca de Caim, esse registro vai gravando na minha mente. Chega um certo ponto que já não dá mais para apagar com a simples borracha. E, na medida que ele se transfere para outra vida, é isso que vai entrar naquela questão que no livro Gênesis vai dizer lá, vai informar que é a marca de Caim. O sinal de Caim é exatamente isso. E ele vai fazer uma pergunta. E as questões para aqueles que acreditam kármicas, não seriam elas erros do passado responsáveis por muitas das dores atuais? Sim, isso a gente acabou de falar. Então, um desequilíbrio nessa vida aqui, na medida que eu vou alimentando ele ao longo do tempo, ele vai ganhando intensidade, ele ficando cada vez mais uma marca mais definida, acho que chegar a tal ponto que a nossa mente fica marcada. E a partir daí, esse desequilíbrio é transferido para vidas futuras, inclusive para a vida espiritual. Gente, a importância do autoconhecimento não é só para agora. Por isso que qualquer tempo é tempo de começar um processo de autoconhecimento. Porque isso vai me auxiliar quando eu retornar para o mundo espiritual. E essas marcas, esses registros, eles vão me acompanhar no plano espiritual. Então, nós vamos chegar lá dentro de um quadro de adoecimento. Esse que é o grande problema. E isso a espiritualidade tem relatado abundantemente. A gente vê isso no André Luiz, em todos os livros mediúnicos que vão falar do assunto, abordar o aspecto da vida espiritual, eles vão dar essa informação. Que os hospitais no plano espiritual estão cheios, estão abarrotados. E quando a gente chegar lá, nós estamos doentes. A gente precisa receber um tratamento lá. E muitas vezes o tratamento lá não é de longo curso, não. A pessoa fica lá 10 anos em tratamento. Ele mesmo tem notícia disso. Ele tem conhecidos que começou a trabalhar agora, já tem 11 anos no plano espiritual. E agora que ela entrou em equilíbrio para poder trabalhar, ajudar o semelhante. 11 anos depois. E isso varia de pessoa para pessoa, varia de quadro para quadro. Então, sem contar que essa pessoa é católica, né? Era católica. Então, até foi pouco tempo, assim, se você vê pelo regaimento do catolicismo, foi até pouco tempo esses 11 anos, porque a pessoa era muito enraigada, tudo que o catolicismo explica, né? Mas isso, porque um problema assim, é a personalidade e um problema é o espírito. São dois seres também muito distintos. Também, né? tem isso também. Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, isso que eu ia falar, a gente está dentro do processo de autoconhecimento, isso vai nos ajudar muito com chegar do lado de lá. De rever valores, rever posturas, rever coisas, e conseguir superar essas coisas. E nós vamos ver isto nos nossos estudos aqui. Essa questão e esse lado, esse aspecto. Então, como o Vicentino está falando, essa pessoa, apesar que o quadro que ela vivenciou na vida aqui, não foi um quadro tão grave assim. Não é um quadro tão grave assim. E até mesmo em função do perfil de personalidade dela também já ajudou um pouco. Então, todas essas questões vão contribuindo, vão ajudando. Mas mesmo assim, 11 anos não é pouco tempo. Né? Ele vai perguntar, por que temos à nossa disposição terapias comprovadamente eficazes, como as junguianas, laquianas, cognitivas, e o que não falta hoje, né, gente, é terapia. E ainda assim temos na atualidade tantos transtornos psíquicos. Então, por quê? O que não falta é terapia, mas e modalidade de terapia, ou seja, ferramental terapêutico. Nós temos várias abordagens, várias formas de trabalho. Né? A Lakiana aborda certo trabalho, a Jungiana, outro trabalho, a comportamental, outro trabalho, a cognitiva.
Então, assim, é bem amplo e bem abrangente o espectro de auxílio. E com tudo isso, por que a gente está cada vez mais doentes? A gente olha a sociedade hoje, a gente vê o desequilíbrio que está. Essa polarização política mesmo é resultante de desequilíbrio. A pessoa que está centrada, a pessoa que se conhece, não entra nessas furadas, não entra nesses transtornos, de chegar até a matar o outro por causa de futebol, por causa de política. Por isso que eu falo, enquanto os caras estão lá comendo no topo, comendo caviar e bebendo champanhe, os babacas aqui de baixo estão se matando. E outro, né? Se mata por amor ainda, entre aspas, esse amor. Se mata por amor, né? Agride a esposa, filhos. A doença tamanho. E, gente, pessoas se submetendo a essas relações adoecidas. Então, se a Vicentina vier me proibir de alguma coisa que... Eu falo, não, essa relação aqui tá esquisita. Filho. Vamos ver, o espaço é seu e eu sou eu. Que uma coisa eu ver ela cometendo algum erro, entrando por um caminho e falar assim, olha, Vicentina, esse caminho aí vai te conduzir a isso, vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento, vai te trazer desequilíbrio, vai trazer perturbação. Uma coisa é eu aconselhar o outro, tentar ajudar o outro, mas não proibi-la. Ah, não, você não vai fazer isso, você não vai. Aí já entra no outro setor. E se a pessoa tem filhos ainda, os filhos deviam ter preponderância sobre a sua vontade, sobre o seu desejo, sobre o seu querer. Então, só que a gente não pensa nada disso, né? E nem vê nada disso. Bom, ele vai falar que, segundo as estatísticas, também está falando aí que mais de 3 bilhões de pessoas cedo ou tarde desenvolverão algum transtorno psiquiátrico. Eu já falo muito mais. Eu falo que 8 bilhões de pessoas vai desenvolver transtorno psiquiátrico. Porque na medida que a gente não trabalha esses processos de autoconhecimento, de informação, nós vamos acabar caindo dentro desses quadros de transtorno, de desequilíbrio, de doença. Nós vamos ficar cada vez mais adoecidos, cada vez mais perturbados, cada vez mais desequilibrados. Portanto, é fundamental essas questões na nossa vida. E nós vamos, ao longo do tempo, nos nossos estudos, a gente vamos vendo isso aí, vamos tentar trazer exemplos, como a gente vai trazer dentro desse romance. Dentro desse romance, nós vamos analisando e vendo essas questões todas, a gente falou aqui agora, e outras a mais ainda. Sem contar que tudo isso nos leva à maturidade de várias ordens. Na medida que a gente tem maturidade, eu vou sabendo me comportar melhor na vida, fazer escolhas, me posicionar, decidir. Ajuda em tudo. Inclusive, quando eu retornar para o mundo espiritual também. Vou poder retornar lá dentro de um patamar um pouco mais diferenciado. Melhor, né? Não sei se melhor, mas vai contribuir para que eu vou chegar do lado de lá, vou ter elementos, vou ter condições de poder melhorar ou fazer escolhas do lado de lá com mais consciência e com mais lucidez. Aí, gente, vocês têm alguma pergunta, mais alguma observação? Vicentina, Márcia, Fatinha? Alguma pergunta, alguma questão, alguma observação, sugestão? O que eu vejo que esse estudo é uma educação moral. Também, né? Pois não, Fatinha? Boa noite, eu cheguei atrasada aí, meus equipamentos me dando trabalho. Enfim, eu achei muito curioso que você levantou aí questões que essa semana eu andei pensando muito, porque eu cheguei aqui em Belo Horizonte e no passar pela escada, encontrando alguém, naquela coisa de passar rápido, né? E eu estava atendendo uma pessoa que veio fazer uma avaliação do prédio, então eu tinha que andar por conta da pessoa. Então quem estava subindo veio me perguntar, oi, tá boa? Né? E depois fiquei pensando assim, engraçado, eu acho que eu não respondi, tô, não tô. Eu falei, oi, fulano. Mas com uma ênfase assim de mostrar, oi, que bom te ver. Justamente por isso que você falou que você começou a fazer.
Eu, há um tempo, já venho também com isso, de pensar assim, me incomoda falar tudo bem, só por dizer que está tudo bem, ou falar, e aí, tudo bem com você? A gente já vai com a resposta, né? Tudo bem com você? A pessoa, sim, né? Então, eu tinha e também me remete a uma coisa que eu tinha um amigo, até a Vicentina conhece, o Alfredo, lá de Oliveira. Ele Sei. encontrava com a gente no ginásio, na escola, e chegava e falava assim, e aí, como é que tá? Quais são as novidades? Isso me incomodava, tipo assim, poxa, eu tenho que ter alguma coisa que está acontecendo para contar, né? E eu não tenho nada. Às vezes eu não tinha nada para contar, né? Outra coisa que eu achava legal demais, que a Lina, nossa amiga lá, ela chegava com aquele interesse genuíno e olhava nos seus olhos e perguntava, como você está? Então, Totalmente assim, você se diferente. sentia abraçado, acolhido, de dizer, tô assim, né, e tal. Eu sou pai, sou mãe, sabe? Mas, assim, você vê que a pessoa tem mesmo aquele interesse, ela está ali para te escutar, ela está ali pronta, né? Ela está ali, como colocando você como a pessoa mais importante do mundo. Eu sempre sentia isso perto dela, É né? legal. E era uma pessoa muito especial, até não está mais entre nós. Viajou Muito cedo, né? Eh, então, assim, isso eu achei curioso. E essa coisa de falar que o saber não passa pelo debaixo do braço, minha mãe falava isso com meu cunhado: "Você fica esse livro para cima e para baixo aí para convencer minha filha que você vai estudar? Mas só que saber não passa por debaixo do braço não", né, tipo, dá trabalho, né. E aí eu fiquei pensando aqui, né, nessa coisa, assim, por que que o mundo está adoecido? Por que que com tantas opções, oportunidades, igual hoje as terapias estão até chegando até online, né, aos confins do mundo e tudo, por que que as pessoas não estão, envolvidas com isso? Eu fiquei pensando assim, isso é histórico, a gente não foi e nós não somos estamos aqui agora, mas para trás de nós, tudo isso veio assim, ninguém foi instruído, assim, sobre você tem um ser interior, você tem que trabalhar isso, você pode conhecer, né, de uma forma mais profunda. É importante, por que que é importante, sabe? Uhum. Se eu chegar para É, um jovem hoje e falar: "Você se conhece?" Ele fala: "Eu me conheço, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de é, balada, eu gosto de tal música, eu gosto de dormir é, cedo". Ele vai falar de coisas assim, não vai falar de infelizmente, si, né? infelizmente tanto a ciência tem falhado, como a religião, como a filosofia, porque o problema todo é que, de repente, assim, lá no início, na origem, é uma coisa. Na medida que o processo, o conhecimento vai passando pelo tempo, à medida que vai se afastando da origem, ele vai perdendo, né? E as pessoas vão utilizando aquele conhecimento para manipular, para obter poder, para ter algumas conquistas no campo material. Então, as religiões, a filosofia e várias doutrinas aí nessas áreas têm falhado muito nesse aspecto, porque, Hum, inclusive, a escola, né, as universidades, porque as pessoas não estão sendo educadas para pensar, não estão sendo. A criança não é educada, não é ensinada a pensar, a refletir, a raciocinar. Então a gente vê uma linha de poder em todas as áreas que, de alguma forma, cria impeditivos para que o ser humano não cresça nesses aspectos, né, nesses âmbitos. Muito ao contrário, ela tem tendência a oferecer banalidades para o ser humano e também criar obstáculos para que o ser humano não cresça e não aprenda, né, a pensar, a refletir, raciocinar, a questionar. Então, você vê, as religiões acabam utilizando do conhecimento para obter poder, para obter riquezas, né, controle, domínio. A mesma coisa ocorre nos outros campos, e aí a gente fica de mãos ao vento, somos lançados ao vento, sem nenhuma estrutura. Então, os nossos pais não aprenderam e também não ensinaram, e assim encontra a sociedade de uma forma geral. A gente não é instruído nessas questões. A gente não vê uma um foco ignorância, assim, né? nos chamando, nos convidando. Gente, a gente é mais do que isso. Da importância do autoconhecimento, do que significa, do que isso representa. Então, mesmo se você for dentro da doutrina espírita,
que é uma linha que trabalha muito essas questões, mas lá também não tem um enfoque, né, nesse campo, nessa área. Alguns até têm, por exemplo, o Divaldo, através do Espírito, Joana de Anjos, trabalhou um pouco nessa área, o Raul Teixeira também, mas assim, mais a nível de livros, mais a nível informativo, não um trabalho mais prático. Então, você vai nas casas espíritas, você não vê lá essa orientação. Lá é ensinado, mas de uma forma mais geral, assim, bem, né, bem mais amplo, né? Então, a gente não vê isso. Então, há uma falha de uma forma geral nessa questão de educar o ser. Uma educação integral. Então, realmente, há uma falha nessas questões todas. Bom. E mesmo a gente que já, vamos dizer, né, trabalhou ou trabalha nessa área, né, da psique, a gente também tem a falha. Porque a gente, muitas vezes, a gente Individual, não sabe, né, Fatinha? A gente não sabe, né? Para a gente trabalhar com o cliente de uma forma integral. Mas Então, é como cada um puxando sardinha para o seu lado, né? Assim. Na medida que nos falta conhecimento, né, e vai correndo essas falhas. Mas aos pouquinhos, né, o processo de crescimento, de progresso é lento. A grande questão é isso: eu quero acompanhar a manada ou eu quero diferenciar e caminhar mais, né, de uma forma mais diferencial? Se eu caminhar de uma forma mais diferencial, eu vou evitar muitos males. Na medida que eu vou acompanhando a manada, o processo é lento, cheio de percalços, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Aí é uma questão de escolha cada um de nós. A gente está tendo a oportunidade de escolhermos. Mas a gente pensar em alcançar, né, para esse tipo de conhecimento, alcançar assim, muita gente da humanidade, e pensando como, né? É Porque difícil. primeiro que as pessoas têm que ter a oportunidade ou o interesse também, ao ficar sabendo que existe uma coisa diferente que ela não sabia. Sim. Tem que ter o interesse e o empenho de parar para escutar e falar, peraí, deixa eu ver qual é isso. Né? É difícil. Católico, deixa eu escutar o outro lado. Mas hoje em dia as pessoas querem comer bem, dormir bem, passear bem. Você vê, por exemplo, nosso grupo mesmo, o grupo Conhecer, o nosso grupo lá, quantas pessoas e quantos estão aqui dispostos a reunir aqui para estudar, para refletir, conversar sobre isso? Né? 4 pessoas, nós 4. Né? Então é realmente difícil. É um processo bem lento. Agora, tudo é uma questão de escolha e tudo tem um preço. Se eu me empenho, tem um preço que eu tenho que pagar. Se eu também escolho não querer, não participar, não aprender, também tem um preço, eu vou ter que arcar com ele, vou ter que pagar esse preço. E nós vamos ver isso nos nossos estudos. Quais são esses preços que nós estamos pagando? E nós já estamos pagando. O pagamento, ele é fatal. Bom, gente, já estamos passando aí 8 minutos. Para falar nisso, por isso que o Espírito Santo fala, o primeiro passo da gente, porque depois ela nos carrega no colo. Aí a pessoa nem quer dar o primeiro passo, quer ter uma vida digna. Não tem jeito, impossível. Ser ajudado. Auxílio não falta. O problema é que, para eu ter esse auxílio, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que ter disposição. É isso que a Fatinha está falando. Eu tenho que querer. Na medida que eu quero, na medida que me empenho, aí vai vir auxílio em meu favor. Gente, o meu exemplo, tanto que eu já fui ajudado, nossa, não tem nem noção. Agora tem um outro problema maior ainda, né? Que na medida que eu vou recusando, e na medida que eu estou tendo a oportunidade, está batendo na minha porta, aí também a dívida vai vir acrescido. Esse que é o problema. Então tem os dois lados. Nesse ponto é preferível o ignorante, porque o ignorante está na linha dele lá, normal e natural. Aqui a gente está falando no início lá. Está meio que perdoado. Até certo ponto ele é perdoado, né? Nós todos estamos dentro dela. A gente não sabe o que fazer. Existe, a espiritualidade coloca, né, que o bruto, aquilo que ele faz é lei. E ele está perdoado, porque ele é bruto. Agora, o que sabe, Jesus fala no Evangelho lá, é o pecado que não tem perdão, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Conhecimento, sabedoria. Se você conhece, se você tem experiência, aí você não tem. E se você tem oportunidade, qual é a sua desculpa? Qual é a sua justificativa? Até mesmo para aqueles que procuram uma terapia,
quando, assim, chega na hora que aperta, né, o parafuso, que chega na questão, assim, que cutuca, que é difícil lidar, aí a pessoa fala: "Ah, não, amanhã não deu, É não tenho difícil. dinheiro, aconteceu não sei o quê, vou É viajar, eu não quero mais, quem complicado. sabe depois eu volto". Quer dizer, ela está abrindo mão também, porque é É. difícil, né, realmente é difícil a gente não lembra. E nós vamos ver um caso desse, nós vamos estudar isso no nossos estudos, a gente vai abordar um caso desse. Bom, gente, 1h40, já passando 10 minutos aí. Vamos lá encerrar o nosso estudo e na terça-feira que vem a gente continue nosso bate-papo. Vamos lá, a oração, agradecer a Deus pela oportunidade e a vida, né, por esses momentos. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Médico, nesses instantes em que nos preparamos para encerrar o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, pela oportunidade, por este ambiente fraterno de troca de aprendizagem, de reflexões, te agradecer o amparo, a assistência amiga que tivemos, agradecer todo esse cabedal de oportunidades, de informação, de conhecimentos que estamos tendo aí à disposição. Agradecendo, vos pedimos abençoar Aguinaldo Paviani e toda a espiritualidade que através dele também nos tem trazido várias informações. Agradecendo, Senhor, a todos aqueles que nos propiciaram esta oportunidade de nos reunirmos aqui em prol do autoconhecimento, da aprendizagem, da busca de mudanças e transformações. Agradecido pelo amparo, pela presença de todos, tanto de nossas amigas no plano físico, quanto de nossos companheiros e companheiras do plano espiritual que estiveram conosco, tanto nos sustentando quanto participando conosco desse processo de aprendizagem. Abençoa a todos eles, abençoando a todos nós, e distendendo estas bênçãos em favor dos nossos familiares, entes queridos, parentes e conhecidos que estejam estejando em momentos mais graves de suas vidas. Abençoa-os e fortaleça-os, e a todos nós e a humanidade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Minhas amigas, muito obrigado por tudo, e até terça-feira que vem a gente vê aí novamente aí. Obrigada, Carlos. Boa noite, Beijo gente. para vocês. Tchau. Tchau, Boa boa noite, gente.